Então vamos nos aquietar para dar início, né, a esse nosso encontro. Vamos fechar os olhos. Vamos fechar o microfone agora. Vamos fechar os olhos um pouquinho, buscando esse Deus interior em cada um de nós. Esse Deus sempre presente. Como necessitados dele, se coloque perante ele com muita humildade, simplicidade, buscando o desapego, né? Que é o afastar-se das coisas do mundo para que ele possa tomar conta de nós, né? Cada vez mais, né? Inteiramente. Nesse gesto, converse com ele, coloque a sua intenção para esse momento. Que ele venha nessa noite animar a cada um de nós, aumentar um pouquinho mais a nossa fé. Que ele venha abrir a nossa mente para entender melhor esse Evangelho, o que ele tem a nos transmitir. Peçam a paz, a saúde para cada um de nós, né, e para a nossa família. E rezemos, né, pela paz do mundo inteiro, né, pela conversão da humanidade. Invoquemos todos juntos a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora abra os microfones e vamos rezar juntos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis. Porém, ó Deus, que nas vossas fiéis, com o Espírito Santo, fazer com que apreciemos corretamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gostemos da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Muito bem. Então, Evangelho Marcos, capítulo 9, do 2 ao 10. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte sobre uma alta montanha, e transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés, e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observavam essa ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então busquem meditar um pouquinho, fechem os microfones, meditem, pois nós voltamos para fazer a partilha. Ler pelo menos uma vez, né? Refletir um pouquinho. Então tá bom, eu vou dar um pequeno início, bem pequenininho, depois vocês vão procurando colocar aquilo que cada um
entendeu, né, que foi inspirado pelo Santo Espírito. Então, o Evangelho de hoje é a transfiguração, né? É anormal na vida de Jesus ele se colocar à parte para rezar, né? Rose, pode fechar um pouquinho? Que está fazendo um barulhinho. Eu? Fica fazendo um barulhinho, né? Isso. Ele coloca um lugar à parte para rezar e dessa vez ele chama consigo Pedro, Tiago e João, né? Sei que escolha que foi essa que Jesus fez, né, para escolher esses três. Se os três estavam mais próximos dele ou não, estava buscando fazer a sua vontade ou não, né, seguindo mais de perto, né, não sei. Não sabemos dizer, né? É bem provável que sim. E onde eles estavam ali em cima da montanha, então, rezando, aí Jesus ele se deixa transfigurar, né? Aparecer, né? Então essa aqui é a maior revelação, né, de Jesus aos seus discípulos, é o ápice, né, de todas as revelações que ele fez, né? E onde ele deixa se ver, né, como ele realmente é. Então Jesus é esse ser imenso de luz, né, que está aqui no nosso meio, né? E não poderia ser diferente, né, esse estar do nosso jeito, igual a nós, né? Porque quando Jesus se coloca aí como esse ser de luz, né, dá medo nos discípulos, os discípulos sentem medo de estar ali com ele, né? E então dá para entender então essa humildade de Jesus, né, se esconder, né, como cada um de nós, né, não se deixar ver, né, pelos outros, esconder a sua luz, né? Mas nesse momento em especial ele deixa-se ver do jeito que ele é, né, com toda a sua luz, e ao lado dele então aparecem esses dois profetas, né, Elias e Moisés, né, conversando com ele, né? Então dá para nós imaginarmos, né, o estado desses discípulos quando observam essa cena, né? Ainda mais também junto com ele Elias e Moisés. Eu acho que não conseguiam, né, entender, né, o que estava acontecendo, né? Era tão lindo esse momento que eles não cabiam em si, né? Então falavam coisas sem nexo, sem sentido, né? Como por exemplo armar as tendas, né, para ficar ali, porque estava muito bom aquele momento, né, com Jesus ali, Elias e Moisés, né, uma coisa fora do comum, né? Então a ideia deles é preparar a tenda para ficar mais tempo, né? E nessa revelação de Elias e Moisés com Jesus vem mostrar para Jesus e também, né, para os seus discípulos, né, o que ele teria que passar, né? A sua paixão na morte, na cruz, né? E ao qual, né, os discípulos de Jesus não conseguem entender ainda, né? Vai entender somente depois, né, na ressurreição. Tanto é que eles ficam com essa dúvida no ar, né? Ressuscitar dos mortos, o que significa isso, né? Não conseguem entender, né? E no final, quando eles descem da montanha, Jesus pede para eles ficarem calados, sem contar nada a ninguém, né? Podemos tirar várias conclusões sobre isso, vocês podem falar aquilo que vocês imaginam, né? Mas no meu ponto de vista é que não adianta você falar da sua experiência para o outro, né? Acho que não adianta. É interessante cada um fazer a sua experiência, né? Esse é o ponto máximo, né? Então, descer dessa montanha e falar sobre aquilo que viu ali, acho que não seria interessante, porque as pessoas não iriam acreditar, né?
que nem nós, cada um de nós, quando faz uma experiência grande com Deus, melhor ficar calado, não contar nada para ninguém, porque ninguém vai acreditar, né? Talvez seja isso. Se vocês tiverem alguma outra colocação aí, vocês coloquem depois. Então tá aí, gente. Jesus é um ser de luz, e nós também somos esses seres de luz, né? Cada um de nós, né? Existe essa fagulha de Deus dentro de cada um de nós, essa luzinha dentro de cada um de nós, né? E nós devemos fazer na nossa vida, querer aumentar essa luz que está em nós cada vez mais, né? Através da oração, da meditação, né? Do fazer o bem, de estar sempre em sintonia com Ele, né? Para que essa luz aumente em nós e possamos iluminar ainda mais as pessoas que estão à nossa volta. Então vamos lá. Coloquei um pouquinho só, daí vocês abram os microfones e vão lá o que vocês têm a dizer. Fiquem à vontade. Vai lá, Rose. Eu lembrei de uma coisa hoje. O que me chamou a atenção aqui é quando fala assim: escutem o que ele diz. Então eu lembrei lá no dia que a gente estava no presídio e que o Antônio disse assim: eu não ouvi a voz. Se eu tivesse ouvido a voz do pastor, eu não estaria aqui. Então, esse escutem o que ele diz trouxe para mim o seguinte: que pena que muita gente não está escutando essa voz, porque ele vem pedir para a gente assim, escuta o que ele está falando, porque ele só te diz coisas que vai te levantar. E nesse mundo que nós estamos vivendo, aí um mundo tumultuado, de correria, um mundo desafiador, às vezes a gente passa despercebido por certas coisas. Hoje mesmo eu fui tão correndo no supermercado que quando eu cheguei no caixa eu vi uma amiga de muito tempo que eu não via, e eu disse para ela: oi Vera, nossa, quanto tempo? Ela falou assim: você me passou pelo açougue. Eu estava tão correndo que eu passei na fila do açougue e não vi a minha amiga lá. Então é esse mundo aí, esse mundo de internet, né? Tira muito a gente do foco, tira a gente do caminho. Então quando Jesus fala dessa transfiguração, eu acho que ele também está falando para mim fazer uma transformação, né? Caminhar na fidelidade, na transparência, no amor. E acho que o maior exemplo aqui é também a serviço do próximo. Então foi isso que eu vi hoje, escutem o que ele diz. Gente, ele está falando, vamos escutar. Eu não estou deixando passar certas coisas, eu acho que eu estou deixando passar certas coisas. Hoje eu deixei passar minha amiga lá, não vi. Entende? Então, escutem, vamos escutar, ele está falando. Foi isso que eu vi hoje. Vou deixar o resto para vocês, que agora eu vou aprender com vocês. Muito bem, Rose. Posso falar? Claro, vai lá. Acho que eu vou ter que sair um pouco mais cedo. Vamos ver se eu consigo ficar até o fim. Então tá bom. Mas procurar ser breve, tá? Esse trecho é complicado. A princípio parece um filme de ficção, né? Um filme de ficção, se a gente for levar, assim, olhar, e é uma ficção, né? Uma coisa assim, né? Mas tudo tem um significado, é um trecho muito cheio de... É análogo, ele é metafórico, né? Porque se a gente procurar desmontar a montanha, né? É um lugar de oração, é um lugar de encontro com Deus, é um lugar alto, né? Isso vem no decorrer de toda a história da palavra de Deus, né? A questão do encontro é sempre um retiro, um lugar alto, sempre em montanha, né? Quando fala também em transfiguração, transfigurar é mudar a figura, no caso é mudar o rosto. Mudar o rosto. Então,
Estou desmontando o texto aí para a gente dar uma entendida, né? E é bastante evidente também a questão do 3, né? Todos os números na Bíblia têm um significado, né? O 3 é a perfeição. Os Elias e Moisés, né? Pedro, Tiago e João, né? Jesus ressuscita no terceiro dia, Santíssima Trindade, tudo 3, é a perfeição. Então Jesus, né, o Filho, né, Elias o profeta, Moisés o patriarca, tudo vai se fazendo entender. E ali Jesus se transfigura diante deles, então Jesus se apresenta a eles de uma maneira que até então eles não conheciam. E aquilo causa um bem-estar enorme neles. Tanto é que Pedro quer, no ato de construir as 3 tendas, permanecer naquela condição, naquele momento agradável, ele quer prolongar aquilo. Jesus quer isso, né? Jesus se transfigura e não quer que permanecer. Essa transfiguração é uma maneira de se mostrar, né? E atribuindo para eles ali o princípio da missão para esses 3. Esses 3 têm importância disso aí. E a recomendação é que eles não falem nada a ninguém só após a ressurreição, no terceiro dia. Aí sim, Jesus já não está mais presente, né, de carne e osso, mas aí inicia-se a missão realmente dos discípulos. Aí. Então tem a ver com isso, desmontando o texto, né, para a gente entender um pouquinho melhor. Mas o objetivo, né, nosso é justamente o que a palavra vem nos dizer. Bem o que a Rose falou, eu entendo também da mesma forma. Essa transfiguração. Como que a gente vai ver o rosto transformado de Jesus? Né? Aquela imagem daquele Jesus bonito, de olho azul, barba bem feita, né? Cabelo bonito, né? Assim, essa é a imagem que a gente tem, que os grandes pintores da Idade Média imaginaram que ele fosse, né? Isso nos apareceu daquele jeito. Então essa é a imagem. Mas não é isso que Jesus quer. Essa transfiguração é que onde que ele vai se transfigurar? Em quais rostos que ele vai se transfigurar nos dias de hoje? Né? São Francisco via Jesus aonde? No rosto dos pobres, no rosto dos leprosos. Não é isso? É aí que ele via Jesus. É o caso da Rose lá, do presidiário, né? Então a gente tem que ouvir exatamente, né, o que ele nos disseram. O que Jesus nos diz hoje para levar adiante a missão, né, do amor incondicional. Então eu acho que é isso. A gente tem que aprender a ver essa transfiguração. O rosto de Jesus está transfigurado, às vezes num rosto não tão bonito e resplandecente, mas um rosto barbudo, desdentado, né, maltratado, né, cheio de feridas, doente. É naquele rosto ali também que a gente tem que ver a transfiguração. Jesus não vai nos aparecer sempre no rosto de um artista de cinema, né? Do Alain Delon, né? Um cara bonito. Né? Não. A gente tem que aprender a ver Jesus transfigurado de outras formas, né? Então eu acho que é isso que a gente tem que entender no texto de hoje. Essa é a mensagem. A transfiguração é exatamente isso. Né? E a nuvem, de onde surge essa voz, né, é a nossa consciência. Ouvir o que ele vos diz. Né? Isso que a gente está sempre na nossa cabeça. Ouvir o que ele nos diz e procurar nos rostos por aí como Jesus está transfigurado. Eu acho que é assim, no nosso irmão, inclusive, dentro da nossa fraternidade, Jesus sempre nos aparece ali de alguma forma ali, né? Transfigurado no rosto de alguém. Numa boa mensagem, num belo gesto, numa iniciativa de um bom movimento, né? Na necessidade de algum irmão. Né? E quando a gente vê esse rosto de Jesus, a gente tem que ir abraçar o Jesus, né? Eu acho que é isso que a mensagem de hoje, pelo menos para mim, foi isso que eu absorvi aí. Eu posso falar mais uma coisinha? Fala, Rose. Olha, eu até entendo o Pedro lá, né, nas tendas. Eu estava pensando, acho que se eu tivesse lá, eu também não ia querer descer, não, para vir aqui para esse mundo desse jeito que tá. Só que tem um porém. Jesus tinha que cumprir o caminho dele. E eu também tenho que cumprir. Para que eu quero comodismo?
Eu tenho que descer sim da montanha, eu tenho que sair de lá e vir aqui cumprir a minha passagem, não é mesmo? E às vezes a gente dá uma de covarde, a gente não quer, a gente quer o mais fácil, o que não vai doer, entendeu? Então agora aqui eu estava vendo, então a gente não tem que ser covarde, nós tem que descer da montanha e passar o que tem que passar, tá bom? Isso aí. É isso aí, muito bem. Quem mais? Ilza, quer falar? Deixa eu falar um pouquinho agora, então. Eu vejo, assim, um pouco para a transfiguração, me traz que a gente precisa confiar mais em Deus. Quando ele se transfigurou, eu acho que ele quis dizer, acredita em mim, confie em mim, né? É o que às vezes a gente não faz, a gente não está acreditando totalmente. Principalmente nessa época de guerra, de tanta coisa, a gente fala assim, isso não vai ter fim, né? Numa conversa última que eu tive com uma pessoa aqui, eu falei, parece que essas guerras não têm fim, né? Mas a gente precisa acreditar em Deus, né? A gente precisa confiar, e às vezes isso faz falta, né? Porque ele fala, confia em mim, que eu sou a vitória. Eu acho que ele trouxe isso, né? Porque a gente tem medo, a preocupação. Então eu acho que com a transfiguração ele traz essa mensagem para nós, que nós temos que confiar nele, ele é a vitória. Então a gente não tem que ficar preocupado, a gente não tem que ficar achando que tudo vai acabar assim, né? A gente tem que acreditar nele. Então é um pouquinho isso. Muito bem. Quem mais? Conceição, quer falar? Tá fechado. O Lico, a Rosângela, Marcelo, a Marli. Eu ia falar mais ou menos o que a Ilza já falou, né? A Rosilene também, né? Então que a gente tem que sair do nosso comodismo, descer, né? E tudo tem a hora certa, né? Jesus naquele momento não ia adiantar também os apóstolos ficar falando, né? Que ninguém ia acreditar, né? Ia adiantar alguma coisa, eu acho que também não ia adiantar nada. Se os apóstolos saíssem para ele falando que viu Jesus, ninguém ia acreditar neles, né? Então tudo, não estava na hora ainda, né? Então Jesus falou para eles, né? Vamos descer, né? Por exemplo, assim, precisava deles lá, descendo, trabalhando, né? Não estava na hora de manifestar Jesus ainda, né? Então, tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora, né? Às vezes a gente fica querendo atropelar as coisas, mas, assim, eu sempre penso nesse evangelho, nisso aí. A gente tem tempo para tudo, né? Jesus nos prepara, nos acompanha, e às vezes a gente não acredita, né? Quer atropelar as coisas, quer fazer as coisas do nosso jeito. É bem assim. Não era certo para tudo. Muito bem, Conceição. Rosângela? Tá fechado seu microfone. Acho que ela não quer falar. O Lico, quer falar, Lico? Não. Marli, Nelson. Só queria falar pouca coisa. É que a gente vê a transfiguração de Jesus, nem eles foram no monte, né? Então a gente tem que estar sempre procurando ir na igreja, um lugar sagrado, né? E para a gente conseguir ver Jesus de outro jeito. Que no dia a dia da nossa vida a gente acaba banalizando tudo, não acaba vendo Jesus, né? E está sempre em oração, lá no monte é lugar de oração, né? Aí você vai encontrar Jesus e vai mudar a sua vida. Que eles viram, mas nem entenderam, porque é muita luz, né?
Eles ficaram meio bobos, não entendendo nada, né? Acho que só foram entender bem depois, né? Muito bem. A Marli quer falar? Mais ou menos igual a Ilza, sabe? Sim. Acho que ele quer mostrar pra gente que a gente tem mais esperança, mais confiança nele, né? Não precisa ele se transformar pra gente ver isso, né? No nosso dia a dia, né? É mais ou menos isso. Tá bom. Quem que tá faltando? Marcelo? Quer falar, Marcelo? Acho que ele não consegue abrir lá. Então, gente... não está conseguindo abrir. Então, gente, ó, uma coisa que poderia tocar cada um de nós, né? E tocou bastante os discípulos, eles não conseguiram entender, é sobre esse processo que Jesus ia passar na morte, né? Eles não entenderam o porquê tem que passar pelo sofrimento, né? E às vezes nós, na nossa vida, no nosso dia a dia, acontece coisa conosco, né? Ou uma doença, ou uma fatalidade qualquer, né? Perda de uma pessoa querida, né? Um desemprego, coisas ruins que vão acontecendo às vezes na nossa caminhada, e nós não entendemos, né? Por que nós temos que passar por tal coisa, por tal sofrimento, por tal dor, né? Por que tem que ser assim, né? Daí também Jesus, por que ele tem que passar pela cruz, pelo sofrimento, né? Então são coisas que nós nos perguntamos, né? E também os próprios discípulos, né, fizeram essa questão, né? Por que tem que ser assim, né? E então Jesus, ele leva na cruz todas essas nossas dores, todos os nossos erros, né? Ele não tinha nenhum erro, né? Mas ele passou pela cruz, né, por cada um de nós, né? Mostrando que muitas vezes, né, é necessário nós passarmos por certas dificuldades na nossa vida, né? Porque é através dessas dificuldades que nós aprendemos, né? Eu vejo na minha vida, eu acho que vocês também podem ver na vida de vocês, né? E foram nos momentos mais difíceis que nós mais crescemos, né? Nos momentos de facilidade, você acaba não tendo crescimento, né? Não te chama ali para fazer mudança na sua vida, né? Então essa transfiguração não acontece nos momentos fáceis da vida. Nós não nos transformamos quando tudo é fácil para nós, né? Nós nos transformamos quando as dificuldades aparecem, né? Também apenas um ponto de reflexão, né, que nós podemos colocar. E se alguém de vocês tem alguma coisa também a colocar, né, sobre o que vocês pensaram a mais, fique à vontade. Ou sobre isso que eu falei também. Então vamos agradecer a Deus por esse momento, por nós estarmos aqui reunidos, né, pela sua presença no nosso lar, né? Então Ele está aqui nos animando, nos fortalecendo, né, ajudando a cada um de nós, né? E nós aqui nada fizemos, somos servos inúteis, né? Então vamos agradecer a Ele por tudo, dizendo: obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Vamos pedir a bênção de Deus sobre cada um de nós, sobre a nossa família, sobre a nossa paternidade. Vamos pensar em alguém que esteja precisando dessa bênção de Deus. Uma pessoa, uma família, alguém que já partiu, já está junto do Pai, e todos os nossos irmãos, né, que já partiram. O Senhor esteja convosco, está no meio de nós. Pela intercessão de nossa Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.